Panaméricas de Áfricas, o top. Temos hoje o livro Panaméricas, só que agora em cenas de filme. E para contar um pouco mais como tudo isso foi feito, foi desenvolvido, vou ter uma conversa com os diretores do filme. Como foi feita a história e o desenvolvimento de todo o filme? No filme, nós dividimos o livro em 4 partes importantes: a Bíblia, a Guerra e a morte de Marilyn Monroe e o Apocalipse. E na parte da Bíblia de José Agripino de Paula, ele faz a narração do seu livro Panamérica sempre em primeira pessoa. No filme, buscamos demonstrar os relatos do livro de Agripino, onde aparece um imenso mar de gelatina verde e caminhões de gasolina e seus lanças-chamas. Em cima do caminhão iam figurantes com asas grandes e trajes brancos para significar que os anjos estavam voando. No filme, a Bíblia tem atores de alto padrão como Marilyn Monroe e Marlon Brando, entre outros. Trabalhamos com números elevados: 900 mil figurantes para representar os judeus, 50 mil carros que pegam fogo, 30 helicópteros para conduzir o triângulo com os 100 anjos, 300 mil arqueiros e 300 mil soldados. Enfrentamos um problema pelo livro ser narrado em primeira pessoa. Tivemos de criar um personagem sem termos uma característica física dele. Então partimos apenas das ações que ele toma com os outros personagens do livro. E acabamos criando uma figura quase que abstrata, pois ele é intenso em todos os sentidos, tanto que ele tem um caso com Marilyn Monroe, e isso acaba nos dando possibilidade de explorar um lado sensual da história, onde tem partes de sexo explícito e intensivo com Marilyn Monroe. Na parte da guerra, acontece tudo muito rapidamente. Ele se alista no exército, vai para a guerra. Lá, ele mantém relações sexuais com alguns soldados, principalmente com o soldado de lábios vermelhos. Na parte da guerra, tínhamos todo um preparado para trabalhar com operários, figurantes que faziam os terroristas, os guerrilheiros. Tínhamos que trabalhar com o gás lacrimogêneo, barulho de metralhadoras. Criamos uma grande confusão e para organizar essa confusão foi bem difícil. Isso acontecia também dentro de uma cidade cenográfica que tínhamos um prédio. As pessoas subiam por uma escada para ir para o terraço e tínhamos que fazer a filmagem pela mesma escada que já era muito pequena. Resumidamente, destruímos a cidade cinematográfica toda. Na morte de Marilyn Monroe é uma cena forte, muito forte e curiosa também. Nas cenas a gente deixou a atriz mais branca do que o normal. E quem dá essa notícia toda para os repórteres da morte da Marilyn é a Louella Pattinson, que é uma das amigas dela. Nas cenas aparece a Marilyn nua e enrolada no lençol. Depois disso, contém as cenas dela do caixão, indo para o enterro e as ruas num paralelepípedo de granito. Depois deixamos o dia bem triste mesmo nas cenas, não só para constar a morte de Marilyn Monroe, mas pelo nosso narrador, o personagem está triste também, porque ele amava ela e amava ela muito. E depois de passar todas essas cenas, ele se sente muito mal, ele se sente numa agonia, tem dores fortes de enxaqueca e resulta também ter dores de estômago que ele vomita. No livro Panamérica conta que Marilyn ressuscita. E digamos assim, que é isso mesmo. E ela reaparece outra vez, é uma história do imaginário do autor. Conta que ela volta dizendo que está grávida, comprovando isso tudo num envelope ditalografado positivo. Tudo isso tem a ver com o objeto de desejo, por excelência de Marilyn Monroe. O narrador comentou também que a respeito dela eu levantei, depois de algum tempo, e Marilyn Monroe disse que eu estava com medo de ficar grávida. Ela ficou com medo de várias relações sexuais que eles tiveram, de ficar grávida novamente. Depois disso, cenas que o livro conta, tudo isso aparentemente nas cenas que aparecem na Bíblia, a preocupação da Marilyn ficar grávida. No livro, o narrador, nas páginas adiantes que conta, é que ele se viu envoltos com um agressivo exército de fetos que nos parecia um símbolo de culpa. E todo o temor associado à sexualidade, num mundo em que o campo da sexualidade passa a ser campo da vida privada por excelência. Conta também que Marilyn agachou sobre os joelhos, abriu as pernas e lançou um horrível lamento de dor, de preocupação. E na sua vagina vermelha escapou uns grandes hordas de exército de fetos, minúsculas, de fetos abandonando o útero de Marilyn Monroe, armando de lanças e espadas. Nesse momento, a sexualidade de Marilyn Monroe foi relacionada a um produto asqueroso. É isso que nos representa, é o que tentamos representar e interpretar também. É um sentimento de culpa, de estereótipos que é Marilyn Monroe, tanto para homens quanto para as mulheres. Marilyn é uma imagem, e isso tudo é bem interpretado, principalmente pelo seu país, que é os Estados Unidos, e é por isso que as cenas
nessas partes são fortes. Aliás, todas as cenas do filme são fortes. Tanto é que a classificação é acima de 18 anos. No Apocalipse é o nome mais certo para o final do livro e para o final do nosso filme também. No livro, o autor dá vida à Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, e a estátua de concreto mexia-se vagarosamente e depois aumentou a velocidade e logo em seguida a massa humana estava transformada numa pasta de carne. E a Estátua da Liberdade levantou com ambas as mãos o imenso depósito e sorveu a pasta de carne. E claro que com alguns efeitos especiais e vários isopores espedaçados, que conseguimos sim fazer boa cena de guerra. Nesse apocalipse, o nosso narrador e personagem sente como se estivesse em um cano bem apertado, sendo esmagado por pessoas que poderiam ser crianças, homens, mulheres, músicos, entre vários. Tem uma cena onde tem um exército armado, blocos de concreto para todos os lados, gigante, um grande entupimento de multidão. Os frangos que contam no livro são restos de corpos de uma guerra, de um apocalipse, com dinamites, granadas, explodindo tudo e a todos, e o resto de corpos humanos é o que representava em frangos, pois numa guerra ninguém sai inteiro, nem mesmo os mortos. Tem a cena final onde nosso narrador e personagem se viu no escuro e sozinho, sentia flutuando em um peixe cósmico. Colocamos ele num quarto escuro, um barulho de ventilador e suspense em cordas para parecer que estava flutuando, pois assim se sentiria no espaço, e depois disso o peixe cósmico entrou em decomposição de um exército de homens e mulheres. E disso tudo a terra se elevava, a cidade e os edifícios se transportava, e tudo rapidamente conseguia ver depois de uma bruma de uma praia. Depois disso, minúsculas cabeças em movimento, e a cidade se aproximava com rapidez, e ele via prédios e edifícios como se tudo e todos renascessem. Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de Zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.